Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, dando sequência aí à nossa cronologia de História da Arte, hoje a gente fala sobre impressionismo, tá certo? Galerinha, impressionismo tem a ver com, como o próprio nome já diz, de impressão mesmo, tem a impressão de estar vendo alguma coisa. Com isso, os novos artistas aí que vão fazer parte desse estilo chamado impressionismo, eles vão ter como base principalmente as técnicas de cor, né? Então eles vão usar e abusar das técnicas de cor. Para quê? Para que essas técnicas de cor possam trazer várias interpretações para quem estiver analisando as obras do impressionismo. Então eles vão usar e abusar, por exemplo, na questão da luz solar, ou da falta de luz solar, ou da luz da noite. E eles vão colocar tudo isso nas obras deles, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um entardecer, eu vou usar e abusar das cores que possam representar esse entardecer. Que cores que fariam parte desse entardecer? Um laranjinha, um amarelinho mais sublime, um vermelho, assim, um pouquinho antes do laranja, enfim. Cores que possam trazer essa sensação, e por isso a questão do impressionismo. Então, eu tenho a impressão de estar vendo ou sentindo aquele momento, né? Então, daí o termo impressão do impressionismo. E esses artistas vão, como eu disse, eles vão usar bastante essa questão das tonalidades, né? Dessas cores variantes aí, para trazer essa sensação para as obras deles, tá? Importante a gente falar que os dois principais artistas do impressionismo são, primeiro, o Monet, né, que vai trabalhar mais com obras de natureza morta e tudo mais, e aí ele vai evoluindo aí nas obras de cenas pastoris, né, de cenas de paisagens e tudo mais, mas o grande cara mesmo aí do impressionismo é um carinha chamado Van Gogh, tá? E o Van Gogh é um cara que ele era muito intenso em toda a representação que ele fazia com as suas obras. Ele era tão intenso que liberou a loucura, digamos assim. O Van Gogh ele era praticamente patrocinado pelo irmão dele, que acreditava no trabalho dele, acreditava nas obras dele, e era a pessoa que patrocinava o trabalho dele. Tá certo? Lembrando que nesse momento aí, os artistas não ganhavam dinheiro com as obras deles, né? Eles no máximo ganhavam dinheiro para sobreviver. Só muito mais tarde é que essas obras elas passam a valer milhões aí. E voltando aí ao Van Gogh, digamos que as grandes representações do Van Gogh são hoje as principais representações da história da arte no mundo, né? Importante falar aí que ele gostava muito, ele era muito aficionado pela cor amarela, portanto, grande parte das suas obras se traz ali os girassóis, por fazer parte dessa coloração amarela e por trazer essa especificidade de vida, né? E aí uma outra obra que é muito importante dele também é uma obra chamada A Noite Estrelada, onde você tem uma sensação de noite muito misturada ao que ele quis fazer ali, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a sensação de noite, né, com as cores que ele traz na obra, a gente tem, aparentemente, a gente tem uma ideia de sol ali, no meio da obra. Então, a gente não pode dizer que as obras eles são obras sempre figurativas, né, então a gente tem uma associação meio desfocal ali nas obras dele, né, então a gente vai ter uma grande mistura, né, nessas obras. E aí a gente vai ter essa percepção, mas o foco principal é a nossa percepção, né? Que é o teor aí e o principal objetivo do impressionismo, tá certo? Galerinha, é importante dizer que as obras dele, elas se misturam, né? Entre o abstrato e o figurativo, tá certo? Então é muito importante isso ficar claro para todo mundo. Sobre impressionismo é isso. É importante dizer que, no início, os impressionistas não foram bem aceitos pela crítica, né? A crítica estava sempre acostumada com aquelas obras tradicionais, realistas, figurativas. Então, qualquer coisa que saísse um pouquinho disso, recebia crítica mesmo. E com o tempo, eles foram ganhando espaço e foram aceitos aí pelos críticos e pela população em geral, né? Que analisavam e se sentiam muito bem com essas obras. Não só se sentiam bem, mas achavam muito bonitas, né? E aí com isso se ganha espaço para apreciação dessas obras impressionistas, tá bom? Eu lembro que quando eu explicava para vocês, a gente já falou sobre impressionismo, e eu sempre falei para vocês entenderem melhor a questão do impressionismo, é a forma mais fácil de você entender qual era o ponto principal dos artistas aí, dos pintores. Eu sempre dei esse exemplo para vocês. Imaginem ali vocês na sala de aula, imaginem o parque das árvores, o parque na frente da escola. Qual sensação você vai ter quando você olhar para o parque às 6 horas da manhã?
né? Que cor vão estar essas árvores? Que cor vai estar esse parque predominantemente? É a mesma cor que você vai conseguir enxergar nessas árvores, nessas folhas, às 6 horas da manhã? A mesma cor que você vai enxergar, por exemplo, às 4 da tarde? É a mesma cor que você vai enxergar, por exemplo, às 8 da noite? Então, essa é a ideia dos impressionistas, né? De trazer à tona essas sensações, esses questionamentos da coloração aí para as obras de arte deles, tá certo? Lembrando que, fisicamente falando, óbvio, as cores, a coloração desses objetos, né, físicos, das árvores, das folhas, isso não muda. Mas o nosso olhar, né, de acordo com a luz que está batendo naqueles objetos, a maneira como a gente vai enxergar isso muda, né? Então foi isso que eles tentaram transpor ali para as obras deles, tá certo? Então esse é o principal ponto ali dos impressionistas. Tudo bem? Galerinha, basicamente essa semana é isso. Desejo a vocês um excelente final de semana, um excelente feriado, bom estudo para todo mundo e um grande abraço.